Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10. Como está escrito, é pela graça que nós somos salvos, não é por obra. Aliás, lá em Isaías 64 vai dizer que a justiça do homem é como um trapo de imundícia, é como aquele pano pós-menstrual que a mulher jogava fora. Assim é a justiça do homem diante do Deus que é absoluto, que é perfeito, cuja santidade dele é plena, cabal. Nele não há sombra, não há dúvida, não há variação. Deus é imutável. Então, o seu parâmetro de santidade é absoluto. Então, quando nós falamos que a salvação não é por mérito, não é baseado naquilo que o homem faz, porque nós não somos perfeitos diante de Deus. Logo, precisamos de Cristo, o nosso Salvador. Então, pela graça sois salvos. E isso por meio da fé. Somos justificados pela fé. O justo viverá pela fé. É dom de Deus para que ninguém bata no peito, para que ninguém se glorie e venha dizer que ele é salvo por obras. E para aqueles que defendem ou acreditam numa hipergraça que não precisa de nada, que mesmo vivendo de qualquer jeito, o homem está salvo, isso é incoerente. Não é isso que a Bíblia ensina. Quando falamos que a salvação é por meio da graça, não estamos anulando que o salvo tem uma vida que corrobora com a sua salvação. Porque o próprio texto aqui vai dizer, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Então, por meio dele, por causa dele, através de Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, ou nelas, nas boas obras. A Bíblia diz categoricamente: todos pecaram, sem exceção, e estão destituídos, como um rei que foi destituído do seu governo, do seu trono. Nós estávamos destituídos da glória de Deus e só fomos reintroduzidos por causa de Cristo Jesus. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, eu mencionei que todos pecaram, Romanos 3:23, e que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Então, Paulo vai dizer aos romanos, na carta aos romanos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É necessário haver confissão, arrependimento, sem confessar com os lábios, sem crer no coração, conforme está escrito também, visto que com o coração se crê para a justiça. Então a justiça é essa, é a atribuição que fazemos aos méritos, não do homem, mas de Cristo. Somos justificados por Deus, sim, mas precisamos atribuir a Ele a obra da salvação, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10:10. E o outro texto que eu havia lido é Romanos 10:9. E para finalizar, a Bíblia diz que de sorte a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, ou a palavra de Deus
Romanos 10:17. Qual fé que está dizendo aqui? Essa fé que promove a salvação. Lembremos que a Bíblia vai dizer que pela graça sois salvos por meio da fé. Essa fé genuína, essa fé realmente bíblica, verdadeira, autêntica, quando o homem reconhece que ele é pecador e que ele precisa da salvação que vem de Cristo Jesus. Eu sou Laerte Santos, servo do Altíssimo. Fique com essa palavra, creia tão somente, confesse o seu pecado, se arrependa e o Senhor Jesus te salvará.